Collor de Mello e José Dirceu ainda podem ser presos pela Lava Jato. A operação, que teve sentenças anuladas, ainda tem desdobramentos em tramitação nos estados e no Supremo Tribunal Federal. Bruno Pinheiro, como é que fica a situação de ambos? Bom dia para você. Conta pra gente essa história. Olha só, você um ótimo dia, quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma satisfação, justamente essa história, né? Diversos nomes, vários alvos, entre eles o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e essa história rendeu em muito. O ex-juiz Sérgio Moro se tornou senador, um outro importante nome da Lava Jato também se elegeu a deputado federal. Diversos alvos estão no exterior. Na Europa, inclusive, alguns nomes estão ausentes. Só que diversas investigações estão em andamento, vários casos estão lá em Curitiba. Acontece que agora, com a chegada, no último dia 7 de fevereiro, de um novo juiz, o doutor Eduardo, na verdade, ele disse que espera aumentar o efetivo, aumentar o número de servidores ali e vários casos serão retomados. Então, diante disso, de várias histórias, vários depoimentos e delações envolvendo a Odebrecht, inclusive a expectativa que essa história retorne com essa movimentação e aí sim alcançando alguns alvos que acabaram ficando de fora, ou seja, a gente acompanhou naquela época do ex-juiz Sérgio Moro que várias decisões aconteciam rapidamente, em questões de meses, na verdade, e agora acabou se ausentando, ou seja, a expectativa do novo magistrado é dar uma celeridade a vários processos que estão lá em Curitiba. Diante disso, é o que a gente vê Fernando Collor e outros nomes que se tornaram alvos da investigação para que haja uma movimentação e que sejam alcançados a partir de agora com esse novo magistrado que assumiu no último dia 7 de fevereiro. A Operação Lava Jato que quase que acabou diante de alguns nomes porque disseram que não tinha mais necessidade de uma Operação Lava Jato e acaba que aquele relacionamento do ex-juiz Sérgio Moro acabando divulgando informações com o Ministério Público, chegou a ser chamado de vaza-jato a operação na tentativa de tirar a credibilidade e de afastar as investigações, ou seja, de não alcançar os alvos que era necessário ser alcançado e, diante disso, acabam vendo que agora haverá uma retomada. Alguns nomes acham que é difícil isso acontecer, outros continuam aguardando que, de fato, esses responsáveis ou os investigados sejam condenados ainda no âmbito da operação. A gente continua acompanhando essa história que repercutiu e muito, rendeu até livro, na verdade, essa Operação Lava Jato, que tinha também entre os seus alvos o ex-presidente e agora atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Paula. Destaque de Brasília com Bruno Pinheiro. Valeu, Bruno. Diogo Schelp, já quero que você comente essa situação. Como você vê essa continuidade dos processos aí feitos pela Lava Jato, essa celeridade, essa continuidade que, assim como o Bruno Pinheiro disse, eram processos que não tinham mais esse olhar, né? Já estavam um pouco de lado. Exatamente. O que aconteceu foi que a Operação Lava Jato, ela perdeu ímpeto, perdeu força e teve aí um abalo, né, na credibilidade causada por aquele vazamento de mensagens roubadas dos celulares de procuradores. No entanto, ninguém pode negar que ocorreu aquele fato, né, que aqueles escândalos de corrupção envolvendo a Petrobras e outras empresas aconteceram, estavam intimamente ligados ao governo do PT naquela ocasião. A própria condenação, por exemplo, do Zé Dirceu por corrupção passiva, né, ele que foi condenado por receber 2 milhões de reais em propinas, né, para intermediar contratos na venda de tubos para a Petrobras, é uma comprovação de que existiu corrupção e que essa corrupção envolveu não apenas integrantes de outros partidos, mas também do PT. O que acontece é que houve uma redução na pena do Zé Dirceu pelo STJ, porque os juízes entenderam que o crime de lavagem de dinheiro não era um crime à parte, não poderia ser considerado como um crime à parte
para incrementar a pena. Então, foi considerada apenas a pena para corrupção passiva. Mas o que a gente está vendo atualmente, na sociedade em geral, no meio acadêmico, entre jornalistas, uma tentativa de esvaziar o próprio significado histórico da Lava Jato, como se o fato dela ter ocorrido e como se o fato de ter havido algum tipo de excesso por parte dos procuradores e dos juízes desmontasse até qualquer significado político dessa operação. Eu acho que isso é demais, quer dizer, é uma situação em que se quer parecer mais mais pró-governo possível, por um medo que uma parcela da sociedade tem da volta do grupo político do Jair Bolsonaro. Quer dizer, é uma misturança, uma salada de frutas que não faz qualquer sentido. Lava Jato existiu e os escândalos que ela revelou existiram e não podem ser esquecidos. Pois é, o tempo verbal adotado pelo Schelp me parece bem adequado. Lava Jato existiu. É importante a gente destacar para a nossa audiência que a operação foi oficialmente encerrada, né, Nelson Kobayashi? Porém, algumas ações relativas à Lava Jato ainda tramitam. E dependendo do avanço dessas ações, Fernando Collor de Mello e José Dirceu poderiam ser presos. É isso? Pois é, essas ações elas continuam, estão em fase de recurso, né? E se forem condenações que vierem a ser confirmadas pelas cortes superiores, o passo seguinte seria exatamente o de cumprimento dessas penas, que levaria, claro, à prisão, porque são penas altas, penas de crimes graves de corrupção. Interessante que a Operação Lava Jato revelou esquemas de corrupção que uniram personagens do cenário político brasileiro de muito tempo, de tempo recente, de espectros políticos muito diferentes, e a gente vê, né, na mesma notícia, tanto o nome do José Dirceu, que é um cacique do Partido dos Trabalhadores, um dos idealizadores, um dos que mais trabalhou para o crescimento do partido de esquerda, progressista, né, que alçou o presidente Lula à condição de presidente lá em 2002, nas eleições de 2002, ao lado de Fernando Collor de Mello, que é de outro espectro, de outra época, né? Foi presidente lá atrás, impeachmentado, depois de ter renunciado, né? Por ali escândalos também envolvendo denúncias de corrupção, enfim. A gente vê que a corrupção não tem lado, a corrupção não tem direita, não tem esquerda, não tem nem espaço no tempo. Pessoas corruptas são corruptas e ponto. Agora, o que é interessante é que há uma grande chance de anulações também dessas condenações com base na parcialidade que se demonstrou ao longo do tempo da relação entre Ministério Público e o então juiz Sérgio Moro, né? A Operação Lava Jato revelou, sim, como disse o Schelp, uma corrupção que existiu, mesmo com condenações que vieram a ser anuladas, mesmo com o fim das investigações. Não dá para dizer que não houve corrupção. Infelizmente, o anseio exacerbado pela justiça, passando por cima de princípios básicos do direito, é que levaram a essas anulações e que, por consequência, há a impunidade de muitos corruptos. Não é possível que um juiz e um procurador tenham um grupo em um aplicativo de conversa em que um sugere ao outro, e o juiz sugerindo ao procurador, por exemplo, estratégias de acusação. Ora, a figura do juiz é uma figura de isenção em um Estado sério, em um judiciário sério. O juiz ele precisa estar equidistante entre as partes. Significa que o mesmo acesso que um procurador tem, a defesa deve ter. A mesma relação com a acusação deve ser com a defesa. E o que a gente não viu na Operação Lava Jato. Infelizmente, esse tipo de ação levou à impunidade de muitas pessoas que, se tivessem sido julgadas por juízes isentos e por procuradores que não colocavam o seu interesse pessoal acima do interesse institucional, talvez hoje nós tivéssemos corruptos, condenados e presos.